Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 21. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, particularmente aos que pareciam se destacar, para que de maneira alguma não corresse ou houvesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido às ocultas para espionar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, a fim de nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não faz diferença para mim, Deus não julga o homem pela aparência. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, ou da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim com eficácia para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, reconheceram a graça que me havia sido dada, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrassem dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimularam com ele, e de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Pois se nós, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que somos pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a vivificar as coisas que já destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui, irmãos, Paulo chega duramente e fala com Pedro. E a gente acha que Pedro ficou só naquela, negou Jesus, fugiu, negou uma, duas, e depois não negou mais. Mas aqui estava falando de 14 anos depois. Pedro pregava o evangelho. Era tido como um das colunas. E Paulo fala que ele foi 14 anos depois, porque ele teve uma revelação que alguma coisa não estava acontecendo lá da forma que Jesus queria. E ele teve que voltar e ficou cara a cara com Pedro. E falou, Pedro, tu tá errado. Volta lá no início, no princípio. Por que tu tá fugindo e se escondendo? Só foi Tiago chegar? Tu vestiu a carapuça de santo? De judeu? Jesus morreu por quem, Pedro? Pelos judeus e pelos gentios.
Então, Paulo fica indignado aqui com Pedro, e aí me veio isso, Deus ministrou no meu coração. Será que Pedro naquela altura estava vivendo Jesus? Porque ele negou lá 1, 2 e voltou. Só que aqui fala, 14 anos depois, ele já tinha presenciado, já tinha sido perdoado. Mas aí ele quis dar um de santão de novo. E Jesus, que veio e pregou contra toda aquela religiosidade, ele havia esquecido. Quando Jesus pregou contra toda aquela hipocrisia daquela época. E aí ele falou, não, Tiago está vindo aí. Tiago é judeu, eu não posso ficar perto dos pecadores. Que evangelho é esse que Pedro viveu, irmãos? Que evangelho é esse que nós temos vivido? Se remete para o dia que você conheceu Jesus. Como que você veio até Jesus? Foi porque você já nasceu num lar cristão? Foi porque você ficou doente e falaram no Jesus que curava? Foi porque o teu casamento estava destruído e você ouviu de um Jesus que restitui casamentos? Foi porque você estava no vício do álcool, da droga, enfim? E você ouviu falar de um Jesus que liberta? Por que você veio até Jesus? Se lembrou lá no início da caminhada? Você teve um encontro com Ele? Quantos anos faz que você aceitou Jesus Cristo como teu único Salvador? Responda. Para você, irmão. Eu já respondi para mim. Nós vivemos esse Jesus que pregamos? Será que o mundo nos vê e fala, nossa, ela é diferente, nossa, ele é diferente, nossa, o que há de especial neles? Mas muito além do que o mundo nos vê, como os nossos familiares, como aqueles que estão dentro de casa nos veem. Às vezes a gente é tão bonzinho lá fora e dentro de casa. Irmãos, eu prometo fazer uma plástica, dar uma levantada aqui para ficar com um semblante mais sorridente. Irmãos, Deus me fez assim. Eu tenho esse jeitinho. É assim, não adianta. Eu só dou risada e me abro com aqueles que eu tenho intimidade. Quem me conhece sabe como eu sou. Ontem, um amigo estava passando lá por casa e parou. Vi, eu fui tomar um café e vim aqui dar um oi para ti e para o Douglas. E ele não estava muito bem. Aí, no meio da conversa, eu perguntei como ele estava, falei um pouco de Deus, porque é uma pessoa que conhece, mas não é batizada. É uma pessoa que eu e o Douglas evangelizávamos também. Veio muitas vezes aqui na igreja, mas não aceitou esse Jesus verdadeiro. Ele queria um Jesus ao molde dele. E Jesus ele não se encaixa no nosso molde. Nós que temos que se encaixar a ele. E aí, ele falou assim, nossa, Vi, quem vê a tua cara não te dá nada. Mas quem te conhece sabe quem você é. E eu, que bom. E se fosse ao contrário? Nossa, Vi, você parece tão amável. Você parece, nossa, um rosto tão angelical. Mas é um demônio. Irmãos, temos que ser o que somos. É isso que nos faz diferentes. Não queira ser cópia de ninguém. Seja de Cristo. Por que vivemos uma mentira? Você vai no Instagram, no Facebook, é só aquelas fotos felizes e... Alguém já postou alguma foto? A Marga racha o bico quando eu mando umas fotos para ela do momento que eu estou, né? Como que você está, Vi? Eu tiro uma foto, ela manda kkkk. Descabelada às vezes, brava sempre, né, Marga? Mas nós temos que ser o que somos. Deus não opera na mentira, irmãos. Então Pedro ali... não, Tiago está vindo, judeu, eu tenho que me portar como tal, né? Meus avós eram assembleianos. E muitas vezes eu tinha que ir na igreja de saia. Eu não gosto muito de saia, irmãos. Eu acho que eu peguei trauma desde a minha... Porque se eu fosse de calça, eu era a pecadora. Então vamos pensar que Pedro... Não é heresia, irmãos, estou conjecturando. Vamos pensar que Pedro era daqueles assembleianos, sapatinho de fogo. E aí, ele foi para Batista. E era mais palavra, era mais viver. Podia falar, mas tinha que viver. E aí ele foi para um povo meio que batista. Pedro era assembleiano, foi para um povo batista que era mais palavra e não era muito, né? Só que aí chegou Tiago, lá na assembleia.
E Pedro falou, não posso ficar aqui, se Tiago me vê aqui no meio desse povo. Era mais ou menos isso. E Pedro realmente se converteu, irmãos. 14 anos depois, o Pedro de novo, fugindo, se escondendo. Quantos anos nós temos de conversão? Eu nasci num lar cristão, mas eu me batizei com 15 anos. 15 para 16. Eu fiz 3 a 4 estudos de batismo. O pastor Marcos, que é presidente da CIB hoje, foi meu pastor. Com ele eu fiz 2. E chegava no dia do batismo, ele falava assim para mim, filha, Vivi, o único lá do sul que me chamava de Vivi, o resto tudo é Vive. Ele, Vivi, você não está pronta. Eu, mas por quê, pastor? Você não está pronta. Você aceitou Jesus aqui, você não aceitou Jesus aqui. Pastor, eu nasci num lar cristão. Se você se batizou pelo seu cônjuge, ou porque você nasceu num lar cristão e ouviu falar de um Jesus e não queria ir para o inferno, ou você veio por uma cura, foi curado e agora você se acha em dívida com esse Jesus, e eu vou me batizar porque ele me curou. Seu casamento estava, não, ele restituiu meu casamento, agora vamos seguir. Mas esteja aqui por Cristo, viva Cristo, tenha um encontro real com Ele. Antigamente, irmãos, quando alguém se desviava da igreja, cometia algum pecado, que antigamente era mais o quê? Futebol, né, vô? Era tido como pecado no meio do povo cristão mais rígido. Meu pai até hoje não voltou porque pegou 30 e nunca mais voltou. Mas tinha que vir na frente, pedir perdão, falar um motivo. Mas antigamente era mais real, sabe por quê? A pessoa assumia o seu erro e falava, eu sou o pecador. Eu não vou envergonhar o nome de Jesus. E ia para o mundo. É forte o que eu vou falar aqui. Mas não viva para Jesus em meio termo, vá para o mundo. Lá você vai ser mutilado, mas no fim é capaz de você ser salvo ainda, do que ficar dentro da igreja achando que você está sendo salvo e vivendo uma mentira diante de Deus. Deus quer um coração sincero diante dele, irmãos. Então Paulo falou, Pedro, acorda. 14 anos se passou, Pedro. Agora você vem falar da lei? Então por que Jesus morreu? Porque ao pagar a penalidade por ter violado a lei, eu morri para a lei. Ela não possui nenhuma reivindicação sobre mim. Isto é, quando a lei executou Cristo em meu lugar, eu morri em Cristo para a lei. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para que pudesse viver em Deus. A morte de Cristo na cruz mostrou que havia salvação pela lei. Eu fui crucificado com Ele e vivo com Ele. Na realidade, essa vida não é minha, e a vida dele da qual estou participando. A vida que agora vivo na carne é uma vida de fé em Cristo, que me amou e tornou-se possível que eu vivesse pela fé. Você tem refletido Jesus? Precisamos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus e dos homens. Sua expressão revela o seu coração? Ou você tem tido sorrisos falsos? Quem realmente nos conhece sabe que nós somos. E o mundo que tem visto? Será que somos embaixadores de Cristo e estamos representando Ele como Ele realmente é? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaías. E agora o Douglas, às vezes, comete os mesmos erros. Não, para mim, erros, né, irmãos? Tem dias que eu falo assim, Douglas, hoje se Deus vir, tu vai para o céu, eu vou direto para o inferno. Porque é impossível. Eu sou mais racional, irmãos. O Douglas é mais emoção. O Douglas pode pintar e bordar com ele, e se vir pedir perdão, eu nem preciso pedir perdão. Ele já nem precisa pedir perdão. Já está chorando. Eu já sou mais... Demora uns dias, meses. Eu acho que mulher, né? Maioria, sei. E ainda eu fico com o pezinho atrás. Aí hoje nós fomos fazer um passeio com o meu enteado no shopping. E o Douglas faz coleção de carrinho, né, irmãos? Aquelas coisas de homem, né? Coleção de carrinho, e ele procurando um carrinho. Um homem que ele nunca tinha visto na vida. Já estava mostrando o celular para ele, as fotos de uma coleção que ele tem. E, gente, eu não consigo ser tão aberto assim. Mas ele é. Qual que é o certo? A pessoa ser mais simpática, mais aberta?
que em 5 minutos faz amizade com quem nunca viu, ou que com uma pessoa mais fechada, quieta, que mal e mal abre os dentes para quem conhece. Não existe, irmãos, padrão. Você tem que ser o que você é. Isso que nos faz diferentes. Deus ama tanto da cara fechada, como aquele que sorri para todos. Mas a diferença é que vejam Jesus em nós. Ou é numa conversa, ou é num abraço, ou é através do nosso testemunho. Nós temos vivido esse Jesus? Ou as pessoas falam assim, o Jesus daquele lá, pelo amor de Deus, hein? Esse eu nem quero. Às vezes as pessoas vêm para a igreja querendo ver algo diferente, irmãos. E às vezes é pior, infelizmente. Pior do que o mundo. Talvez no mundo ela se sinta mais amada do que dentro da própria igreja. Nós sabemos que temos que amar. E nós amamos? Não conseguimos cumprir. Se fosse na lei, nós já estava todo mundo... Como que posso falar, irmão Roberto? Todo mundo morto? Porque não conseguimos cumprir nem a primeira. Amai a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado Deus sobre todas as coisas? Eu tenho amado Deus sobre todas as coisas? Aí já, pela lei. E às vezes somos tão hipócritas, irmãos, a ponto de dizer que somos cristãos. Eu sou evangélica. Qual a sua religião? Evangélica, irmã. Coloca até um sorrisinho no rosto. Temos vivido esse Jesus, irmãos. Não é esse Jesus das campanhas. Não é esse Jesus da cura, da libertação, da riqueza. Nós vimos no vídeo. A palavra diz ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ontem eu ouvi vários, fala Deus lá, né, pastor? Fala Deus. Fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É esse Jesus que nós temos aqui, irmãos. Aqui não vai ter nenhuma campanha. Se você permanecer, é por ele. Aqui nós não somos aqueles que negam a cruz e apresentam um Jesus de ilusão. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. A nossa posição, quando se chegamos a ele, é, eu sou o pecador, Senhor. Tu morrestes por mim, perdoa-me. Posso entrar no teu reino? Quando esquecermos a nossa posição diante de Deus, game over. Nós somos pecadores. Mas o que hoje em dia conta mais? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor e chora. E eu sou bonito, Senhor. Eu sou amado. Amado, irmão. É amado, com certeza. Não estou pregando aqui um Jesus que não ama, ele ama. Mas ele é Jesus, ele é Deus. Foi pago um alto preço na cruz. Nós temos que reconhecer. Eu sou o pecador. Romanos fala, se com a tua boca confessares. Não sou eu que tenho que confessar por ti. Eu confesso por mim. Cada um tem que confessar os seus pecados diante dele. Você tem vivido Jesus? Qual é o tipo de Jesus que você tem apresentado? O Jesus que nos disse que a caminhada seria difícil, mas que no final venceríamos? Ou o Jesus que cabe no ego do ser humano, como um amuleto, para ser acionado quando seus sonhos terrenos parecem distantes? Forte isso, né? Olha, não veio de mim, veio de Deus. Como você tem apresentado esse Jesus? Ele é meu amuleto. Quando eu preciso dele, eu direciono e coloco ele diante da minha casa. Senhor, eu quero uma casa. Não quero partir desse mundo sem uma casa. Senhor, eu quero casar. Não quero partir desse mundo sem casar. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Ou o Jesus que cura qualquer tipo de doença. O temos apresentado de muitas formas, menos o Cristo que morreu inocente por um bando de ingratos, incrédulos, maldizentes, mentirosos, religiosos e falsos moralistas. Pois bem, esse é o Jesus Cristo que precisamos anunciar. Aquele que por amor morreu pelos meus e os teus pecados. Sem essa condição de reconhecer a nossa real posição diante dele, não tem como sermos salvos. Ai, mas é pela graça, ele morreu por nós. Foi pela graça, mas não é de graça. Sem essa condição de reconhecer a nossa real posição diante dele, não tem como sermos salvos.
encerro essa palavra, irmãos, falando uma frase do pastor Wilson, ontem ali no encontro nosso, em Paulínia. Não existe nada melhor neste mundo do que ter nossos pecados perdoados por Jesus Cristo. Não existe satisfação pessoal, profissional, material que se compare a nós chegarmos a Ele e sabermos que fomos limpos, que Ele pagou o preço por mim e pela tua vida. E essa palavra, irmãos, faça diferença na tua vida. Não emocionalmente, nós temos que ter esse sentimento real, puro e sincero, porque as tempestades virão e só os verdadeiros vão permanecer. Amém, irmãos? Deus abençoe a semana de cada um. Importante a gente guardar a palavra no nosso coração. O irmão Anderson falou semana passada que se ainda que for 2% que falou, o teu coração guarde. A Bíblia diz assim: observai tudo, retende o que é bom. Nós precisamos viver Jesus. A pastora Terezinha e o pastor Rodrigo me enviaram um vídeo e eu ouvi ele. Na verdade é um áudio, né? E eu ouvi ele. E eu achei interessante a colocação daquele ministro, porque ele faz um paralelo, ele não vai de cabeça como muitos pegam um lado só do evangelho. Por exemplo, pregam só o amor, mas não a justiça. E o evangelho é o amor com a justiça. E eu achei interessante a maneira que ele colocou a graça do Senhor. Ele colocou que a graça é como um presente que nós recebemos. Então, o presente que nós recebemos, para mim, não custou nada, que eu recebi de presente. Mas aquele que me deu, custou um preço. Então não é que não custa nada. A graça custou o sangue, custou a vida do Senhor Jesus. Então ela tem um preço. É você que não valoriza. Ou somos nós que não valorizamos o preço da graça. Para nós ela não custou, porque o Senhor Jesus fez tudo lá na cruz. Mas para Ele custou. Então tenha gratidão. Ela tem um preço, sim. Por isso que eu gostei, pastora, da visão, das colocações daquele preletor. Porque tem muitos que colocam é amor e esquece da justiça. O evangelho, ele é completo. Ele não tem um lado só. E se nós pegar um lado só, nós vamos matar em nome de Deus. Porque não entendemos nada da graça. Não entendemos nada. Ficamos só com essas correntes teológicas que tem por aí. É interessante sim as correntes teológicas. Mas não, as duas principais não chegam aos pés do Evangelho de Cristo. Deixa muito a desejar, tanto o arminiano quanto o calvinismo, deixa muito a desejar do conceito bíblico. Então eu fico sempre com a palavra, irmãos. Viva Cristo! Viva Cristo! Só que o viver em Cristo, ele requer de nós sinceridade. Como disse a Vivi, ele requer de nós sinceridade. O viver em Cristo, ele requer de nós obediência. O viver em Cristo, ele requer de nós constância. Pedro já estava dissimulando 14 anos depois. Jesus pegou ele no flagra lá. Ô Pedro, você me ama? Ele tinha negado 3 vezes. E aqui, 14 anos depois da experiência de Paulo, Pedro já estava ali dissimulando de novo. Então, viver em Cristo requer constância. Não é hoje de um jeito, amanhã de outro. Ele requer constância. E nós precisamos viver Cristo.